Existe um valor que a sua empresa possui e que não é somente aquilo que ela consegue faturar por mês. Sabia disso? Meu nome é Stephanie e hoje eu vou te contar o que é valuation e como fazer esse processo na sua empresa. Que história é essa que a sua empresa tem um valor além do caixa mensal? Ao contrário do que se imagina, o valor de uma empresa não é medido apenas pelo faturamento que ela é capaz de gerar mensalmente ou pela estrutura que ela possui, como veículos, computadores, ou o valor próprio do prédio. Existem muitos outros fatores que influenciam no valor de uma empresa, por exemplo, qual é a estimativa de faturamento para os próximos anos dessa empresa, qual a geração de caixa, quanto de crédito essa organização tem no mercado, ou seja, nome na praça para pegar empréstimos, por exemplo, quanto de dívida essa empresa tem. Tudo isso vai determinar quanto a sua empresa vale no mercado e o processo de fazer todos esses cálculos se chama valuation. Fazer o valuation de uma empresa é de extrema importância para tomar qualquer decisão importante, como a venda de uma parte dela ou toda ela, ou um investimento externo por parte de terceiros, ou um investimento interno por sua própria conta, dentre muitas outras coisas. Para cada uma dessas ações é necessário que você saiba quanto a sua empresa vale antes. Certo, existem muitas maneiras de fazer o valuation da sua empresa, mas como escolher qual é o jeito certo para minha empresa especificamente? É importante você escolher o método correto para fazer o valuation da sua empresa, porque o método errado interfere diretamente no valor final da sua empresa. E apesar de o valuation ser sempre uma estimativa, uma interferência grande faz muita diferença. Você pode estar vendendo uma mansão pelo valor de uma casa comum. Mas então, como que eu vou escolher o método mais adequado para minha empresa e evitar que a injustiça aconteça? É necessário você saber quais métodos são esses e como eles são feitos, certo? Então vamos lá. O primeiro deles é o fluxo de caixa descontado. Esse modelo é o mais conhecido dentre os analistas e donos de empresa e também é o mais utilizado para determinar o valor de uma empresa. Para encontrar o valor justo de uma empresa, o fluxo de caixa descontado faz uma projeção do lucro futuro de uma companhia. Nesse modelo é necessário fazer uma projeção do faturamento, dos custos futuros de uma empresa e através de uma fórmula matemática a gente faz essa projeção para o presente. E assim a gente determina um número que possa ser considerado agora. Na hora de fazer o fluxo de caixa descontado são levados em consideração dois itens muito importantes. O primeiro dele é a estimativa de fluxo de caixa. Essa estimativa representa o valor do caixa recebido e gasto por uma companhia dentro de um determinado período. O segundo é a taxa de desconto, uma taxa que traz a projeção de fluxo de caixa para o presente. Ela costuma ser formada por todos os custos do capital e pelos riscos do empreendimento. Para resumir, então, o fluxo de caixa descontado é a projeção de tudo que uma empresa pode produzir no futuro com os descontos ao longo do tempo e também com os riscos assumidos. A segunda forma são os múltiplos de mercado. Alguns profissionais do mercado avaliam indicadores também chamados de múltiplos que fazem parte da empresa para chegar no valor mais próximo da realidade. Esse método geralmente é utilizado para empresa de porte multinacional porque os cálculos envolvem o valor das ações que essas empresas possuem, ou seja, são empresas de capital aberto. Os indicadores usados no valuation são referências criadas para simplificar o processo de avaliação de uma empresa. Os principais são o EV dividido pelo EBITDA. Esse é o indicador que ajuda a entender a capacidade de gerar lucro de uma empresa. Para achar o valor de mercado, basta você pegar o preço da ação e multiplicar pelo número de ações em circulações. O EV significa Enterprise Value e nada mais é do que o valor de mercado de uma empresa mais as suas dívidas líquidas. O EBITDA é uma sigla em inglês para um indicador que mostra o lucro da empresa sem deduzir juros, impostos, depreciações e amortização. Nessa lógica, o indicador é o valor da empresa, EV dividido pelo EBITDA. Quanto mais alto o valor, mais cara a empresa. Dividend Yield. Esse indicador é definido a partir de uma conta. É preciso dividir o valor dos dividendos distribuídos pela empresa nos últimos 12 meses pelo preço da ação. Por exemplo, se uma companhia distribuiu aos acionistas dividendos de R$1 por ação e cada ação vale R$10, o seu dividend yield é de 10%. Quanto maior for esse percentual, melhor. Preço dividido por valor patrimonial. É determinado pela divisão do preço da ação pelo valor patrimonial por ação. O resultado dessa conta indica qual é o patrimônio que cada ação representa. Com ele é possível saber quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio no negócio. Valuation contábil. Voltando para os tipos de valuation,
Esse método considera apenas a contabilidade de uma empresa, em outras palavras, o seu patrimônio líquido. Esse é um valuation que não leva em consideração os chamados bens intangíveis, que incluem a própria marca, patente, franquias, entre outras coisas que também agregam valor para a empresa. Ok, agora você já conhece os principais tipos de métodos usados para fazer o valuation de uma empresa. Mas e na prática? Só os profissionais podem fazer esse processo? Nós recomendamos que sim. Inclusive, esse é um processo que faz parte do serviço que nós prestamos aos nossos clientes. Caso você queira contar com a equipe de profissionais para te auxiliar nesse processo, deixe seu comentário aqui embaixo que nós vamos te ajudar. De qualquer forma, eu vou te passar passo a passo para você fazer o valuation da sua empresa sozinho, hein? Vamos usar como exemplo o modelo de fluxo de caixa descontado, que é o mais usual. Para fazer um valuation usando esse método, é preciso seguir 3 etapas. A primeira delas é a projeção do fluxo de caixa. Essa projeção envolve tudo que vai entrar no caixa da empresa em um certo período, menos os seus gastos, por exemplo, em 5 anos. Segundo ponto vai ser definir a taxa de desconto. Essa taxa muitas vezes é calculada pelo WACC e vai ser descontada da projeção do fluxo de caixa para cada ano analisado. Se, por exemplo, a projeção é para 5 anos, você vai precisar aplicar a taxa de desconto em cada ano de forma individual. A taxa de desconto é definida conforme os riscos do negócio e a comparação com outros tipos de investimento. Depois você vai ter que somar todos os fluxos de caixa descontados. Depois que a projeção de cada fluxo de caixa foi feita para cada um dos anos e a taxa de desconto foi definida, é a hora de trazer individualmente cada fluxo de caixa para valor presente. E aí tem o valor residual. O valor residual é um termo utilizado para definir o valor de um ativo que sofre depreciação ao final da sua vida útil. Por exemplo, supondo que a empresa tenha a vida útil de 15 anos. Quanto ela valerá no final desses 15 anos? Isso é o valor residual. Siga esse passo a passo e com certeza você vai ter em mãos um valor próximo ao valor real da sua empresa. Envie esse vídeo para aquele amigo que está pensando em fazer grandes transações dentro da empresa. Se inscreva aqui embaixo e deixe seu like para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão importante. Até a semana que vem!